Certamente o Senhor fará coisas grandes no meio de nós, não somente no meio da minha pessoa, da sua pessoa, mas de todos os que estão aqui presentes em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Eu gostaria que você pudesse dizer assim, em nome de Jesus: o impossível para o homem é possível para Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Bem, se eu perguntar, você tem algo aos teus olhos que é impossível? Eu acredito que todos nós iremos levantarmos a mão. Eu acredito que em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, nós temos um impossível ao alcançar. Só que o impossível é algo estranho, é algo esquisito. Porque o impossível, por mais que desejamos, por mais que almejamos, ele trabalha de uma forma meio esquisita. Ele não nos motiva, ele não nos incentiva, ele não nos empolga. Pelo contrário, ele faz um trabalho totalmente o inverso. Quando nós nos encontramos com o nosso impossível, ele meio que tende nos a abater, a nos desmotivar, a nos desencorajar. E é justamente sobre isso que eu gostaria de, nesta noite, pedir ao Espírito Santo que pudesse iluminar os olhos do nosso entendimento. Porque se a palavra de Deus diz, e nós sabemos que ela diz, que o impossível para o homem é possível para Deus, então não tem por que deixarmos ou nos permitirmos que o nosso impossível nos desmotive, nos desencoraje. Por quê? Porque há um Deus que deixou-nos escrito na sua palavra, que quando nos deparamos com o meu, com o seu, com os nossos limites, ele chega para torná-los possíveis. Preste atenção em nome de Jesus. Eu quero dizer que muitos são dos que meio que quando se deparam com o seu impossível, isso é humano, eu tenho certeza que nos alcança, querendo ou não. Quando você chega naquele seu limite e agora não dá mais, não tem como progredir, não tem como avançar, não tem como eu ou você não nos desanimarmos, não nos abatermos, não nos entristecermos. Isso é humano. Mas nós temos na palavra de Deus escrito, e isso nos motiva, uma vez que nos encorajemos na palavra de Deus e no próprio Deus, quando ele diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso quer dizer que Deus tem a tornar alcançável para a glória de Deus o meu, o teu, o nosso impossível. Que Deus, em nome de Jesus, nesta noite, possa falar ao meu, ao teu, ao nosso coração. Não sei o porquê, não sei o motivo, mas Deus pediu-me com que eu mudasse toda a mensagem, toda a pregação. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre um Deus que torna possível o impossível no corpo humano. Quando a Bíblia fala de uma mulher chamada Isabel, uma mulher estéril, em que a Bíblia diz que o Senhor fez com que ela concebesse e desse à luz um filho. Nós aprendemos também sobre uma mulher chamada Maria, quando a Bíblia diz que ela, sendo virgem, não conhecendo homem algum, a Bíblia diz, por virtude do Espírito Santo, fez com que esta engravidasse e desse à luz um filho. Foi a mensagem desta manhã para a glória de Deus, nos mostrando que o Deus que nós servimos é um Deus em que ele torna possível no corpo humano, quer seja em cura ou em qualquer outra área que seja ela também material, mas também no espiritual, porque de forma sobrenatural, a Bíblia diz que aquela que não conhecia homem algum, diz a Bíblia que esta engravidou e essa deu à luz. Nós sabemos quem é a pessoa do Senhor Jesus. Em outras palavras, no resumo de tudo, Deus é um Deus que opera no humano e opera no sobrenatural para a glória de Deus. Essa foi a mensagem de hoje de manhã. Mas Deus muito que me incomodou, e eu não sei o porquê, não sei o para quem, mas uma coisa eu sei, que ao menos para uma pessoa nesta noite vai servir para que o Senhor possa iluminar os olhos do seu entendimento. De princípio, não escondo de ninguém, pode ser lá de quem quer que seja. De princípio, Deus sabe do meu coração que eu amo, mas amo de paixão ver o sucesso das minhas ovelhas. Isso não é de agora,
Isso é desde então que eu comecei no fundo de quintal, e Deus, para a sua glória, tem me mostrado que não importa, mas não importa, absolutamente não importa como você começa. O que importa é o que no teu coração você intenciona onde você quer chegar. E eu quero falar sobre isso em nome de Jesus. Há um potencial dentro de você à espera de ser descoberto. Eu vou repetir, há um potencial dentro de você à espera de ser descoberto. Potencial este que de alguma forma, de alguma maneira, ou por virtude de alguns acontecimentos, possa ter lhe travado, lhe paralisado, lhe imobilizado, e de repente você está aí, de braços cruzados, vendo a vida passar. Mas eu lhe digo em nome de Jesus de Nazaré, 2025 não vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou repetir, 2025 não vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você não está entendendo. 2025 não vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: seu 2025 não será assim, em nome de Jesus. Aqui no livro de Jó, capítulo de número 22, no versículo de número 28, eu vou ler na tradução mais comum, na tradução mais conhecida, mas vou ler também outra tradução, do qual se depara com o que nós estamos vivendo, projeto de vida, alcançando o impossível. Jó capítulo 22, versículo 28 diz assim: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinarás, tu, está no singular. Então, projeto de vida, acima de tudo, é algo pessoal. Onde você quer chegar, o que você quer se tornar, o que você quer fazer, é algo pessoal. Pode se tornar-se coletivo? Pode se tornar-se coletivo. Mas aí é um processo que nós vamos aprender ao longo desses dias. Mas de princípio é importante você entender que projeto de vida é algo pessoal. Independe de quem lá que seja, quem quer que for, é algo seu, é algo pessoal. Porque a Bíblia Sagrada diz: determinarás tu algum negócio, seja lá em que área que for da sua vida, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área sentimental, seja na área que for. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Em outras palavras, aquilo que eu determino, que eu quero ser, que eu quero fazer, que eu quero me tornar, vai requerer que eu permaneça firme. Preste bem atenção em nome de Jesus. Por que Deus nos diz isso na sua palavra? Porque para o cumprimento, para a realização de um projeto, existe um percurso. E dentro deste percurso, eu tenho que entender que eu tenho que decidir permanecer firme, permanecer seguro no propósito por qual eu determinei alcançar, ser, fazer e realizar. Veja que a Bíblia diz: e ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando você começa qualquer objetivo na sua vida, é uma tremenda escuridão. Você está motivado, você está incentivado, você está empolgado, você está tudo, glória a Deus por isso, amém, Jesus. E é importante que seja assim. Mas o bem da verdade, só entre nós, por mais que nós estejamos assim, nós não conseguimos enxergarmos o percurso. O percurso aos nossos olhos parece uma tremenda escuridão, porque dentro deste percurso haverá acontecimentos que pode muito bem fragilizar-nos, impedir-nos ou tentar nos impedir-nos de alcançarmos o nosso objetivo. Porém, quando nós permanecemos firmes, seguros naquilo que queremos, como queremos, no que iremos nos tornarmos, a Bíblia diz que a luz vai brilhando em nossos caminhos. As coisas vão acontecendo, as coisas vão funcionando, as portas vão se abrindo
e até que então se cumpre aquilo que você determinou no seu coração. Esta é a tradução mais comum, que talvez seja a sua tradução. Mas tem uma tradução que diz assim, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus: projetando tu algum negócio. Ao invés de determinarás, tem tradução que diz projetando tu algum negócio. Bem, é sobre isso que o meu amigo Espírito Santo muito que me incomodou, para que eu pudesse mudar toda a mensagem e trazer algo novo nesta noite. Espero que Deus fale ao menos a uma pessoa, desperte, acorde, abra dos olhos, meio que dê uma repreensão no bom sentido, para que você possa sair daqui certo, seguro de que Deus falou com você em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão, segura na mão dele aí por gentileza, mas segura firme. Eu estou segurando na mão do meu amigo, segura na mão dele ou na mão dela, mas segura para ele sentir que você está aqui, não é para que ele segurar, sabe, quase morrendo não, está queimado, repreendido, amarrado em nome de Jesus. Segura firme na mão dele, na mão dela, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, diga: meu Deus, a tua palavra diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, abre os olhos do meu irmão, fala com ele nesta noite, sacude a sua fé, em nome de Jesus. Diga amém. Olhe para ele e diga: Deus vai falar contigo nesta noite. Projetando tu algum negócio. Vamos entendermos um pouco sobre o que significa o próprio Deus nos pedir, projetando tu algum negócio, seja em que área que for da sua vida. A Bíblia nos mostra, quando não projetamos o nosso ano para Deus, o diabo terá uma folha em branco para escrever a nossa vida como ele bem quiser. Não é mais ou menos deixa a vida me levar, está entendendo? Não é mais ou menos estou como Deus quer. Porque nós temos esse hábito, esse costume de tudo tentar colocar na conta de Deus. E essa é o bem da verdade. Nós nos ausentamos das nossas responsabilidades. E que somos nós ainda que verdadeiramente estamos no leme da nossa vida. E muitas vezes estamos sempre colocando a culpa em outrem. Às vezes no marido, às vezes na esposa, às vezes no pai, às vezes na mãe, nas circunstâncias, nas situações, de onde viemos, onde nascemos, e a coisa vai muito mais além do que isto. O bem da verdade é quando não projetamos, quando não sabemos exatamente o que nós queremos da vida, deixamos uma folha completamente e totalmente em branca, para que Satanás, o diabo, a bem possa escrever como ele bem quer. E pode ter certeza de uma coisa: se for para ele destruir a vida de uma pessoa, ele investe pesado. Se for para aniquilar, quer seja uma área da vida daquela pessoa, ele investe pesado. Mas por quê? Porque ele sabe que sendo cada um de nós a imagem e semelhança de Deus, sabendo ele que somos a luz do mundo e que não tem como se colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador para iluminar a todos os da casa, ele está disposto a investir tempo, ele está disposto a investir o que quer que seja necessário para fazer com que a sua luz não venha brilhar a cada passo que você dá na sua caminhada. Veja que se nós não projetarmos a nossa vida em Deus, certamente, não se preocupe, o diabo certamente irá procurar de alguma forma escrever, querer determinar como ela irá se tornar. A Bíblia Sagrada nos mostra o que é um projeto de vida. O que significa projetar a minha vida? O que representa isso para mim? Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, capítulo de número 2. Olha o que o Senhor nosso Deus nos pede que façamos. Abacuque, capítulo 2. Versículo de número 2. Diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse:
escreve a visão e torna bem legível. Acima de tudo, um projeto de vida é uma visão. Uma visão não acerca do meu, do seu, do nosso passado, mas uma visão acerca do meu, do seu, do nosso futuro. É você colocar em uma folha de papel ou em qualquer outra coisa na sua vida. É você tirar daqui de dentro e colocar de forma visível diante dos seus olhos. É você tornar de forma legível diante dos teus olhos. É você saber exatamente o que você quer, como você quer e da forma que você quer e no que você quer se tornar e o que você quer alcançar. Veja que ele diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível. E ele diz: sobre tábuas, que hoje podemos escrevermos em folha de papel. Veja que ele pede para que nós escrevamos para tornarmos bem legível. Quer dizer, não pode haver dúvidas, não pode haver interrogação acerca do que eu quero ser, do que eu quero ter, do que eu quero fazer, do que eu quero me tornar. Porque se houver qualquer tipo de dúvida, por mais que você almeje, por mais que você deseje, coisas irão acontecer em meio ao percurso que certamente fará você desistir. Vai ser mais ou menos bem assim, eu acredito que não foi a vontade de Deus. E acaba que você meio que puxa o freio de mão, você trava e não avança mais. Veja que a Bíblia diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Existem momentos na vida que é importante, nós vamos ver daqui a pouco, que pessoas que trabalham com você terá que expor a sua visão. Você terá que expor o que você quer, como você quer, e o que você quer alcançar, e o que você espera dessas pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você. Nós vamos ver isso daqui a pouco. No versículo 3 diz assim: porque a visão, eu posso trocar por o projeto. Porque o projeto é ainda para o tempo determinado. Porque a visão, porque o projeto é ainda para o tempo determinado. Isso quer dizer que este tempo requer preparo. Não é só você pegar uma folha de papel, começar a escrever o seu projeto, sentar-se, cruzar os braços e esperar que o Deus que faz o impossível realize-o na sua vida. Não, existe uma coparticipação de duas partes, a sua e Deus em ação. É importante que você entenda isto. Você precisa entender que é uma coparticipação de duas pessoas com uma só vontade, e a vontade de Deus alinhada à sua vontade, para que verdadeiramente você possa alcançar os seus objetivos na vida. Veja que ele continua dizendo: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, para a sua realização. Por que se apressa para o fim? Porque Deus sabe que nós não iremos passarmos a eternidade nesse corpo. Deus sabe muito bem disso. E por saber disso, Deus sabe que Ele, o próprio Deus, tem pressa de realizar o meu, o teu, os nossos projetos. Projetos esses, repito, que estejam alinhados com Deus. E Ele continua dizendo: porque o projeto é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. E não enganará. Uma vez que você está certo daquilo que você quer, se tardar, olha o que é que ele diz: se tardar, cruza os braços, se tardar, murmura, se tardar, reclama, se tardar, desiste. Amém, pessoal? Não. Olha o que é que ele diz: se tardar, está escrito na sua palavra, espera-o. Veja que ele não nos pede para que desistamos. Ele não nos pede para que joguemos tudo para cima, não. Ele diz: ei, de repente você está projetando algo para a sua vida, e por conta da demora, você está naquele pensamento de desistência.
Ele não nos pede para que desistamos. Ele nos pede para que esperamos a conclusão, a realização do meu, do seu, do nosso projeto. Porque o bem da verdade é que todo projeto requer tempo. Tempo de maturação, tempo para realização. Seja ele em que área que for da minha, da sua, da nossa caminhada. Porque esse tempo é necessário para o meu aperfeiçoamento, para o trabalhar, para o moldar, talvez no meu caráter, na minha personalidade, talvez na minha visão, talvez no meu foco e tantas outras áreas que eu poderia citar. O que é interessante é que ele diz aqui, vamos lá, voltando na palavra de Deus: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que para você leva tempo, para Deus não leva tempo algum, porque certamente virá, certamente se fará, certamente se realizará. Veja que o que para mim, o que para você parece levar tempo, para Deus não leva tempo algum, porque Ele afirma, Ele confirma dizendo: espero, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa. Eis que a sua alma está orgulhosa. Esse estar orgulhoso aqui não é no sentido de orgulho em relação ao pecado, não, mas sim de você saber o que realmente você quer da sua vida. Algo que às vezes nem sempre vai ser aceitável aos olhos de muitos. De repente você se acompanha em meio a pessoas cuja visão é uma visão aquém. E quando você revela para essas pessoas a sua visão, muitos talvez irão rir da sua cara, lhe menosprezar, lhe desprezar, ou até mesmo dizer que é impossível de você alcançar. Veja que a Bíblia Sagrada diz, está escrito: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Em outras palavras, para alcançarmos o impossível, que é impossível para mim, mas é possível para Deus, nós precisamos o que, pessoal? Vivermos pela fé. E é justamente isso que é uma das coisas mais importantes para mim e para você. Porque outrora nós andávamos por vista, hoje nós andamos por fé. Você precisa entender isso no seu coração. O fato de estarmos aqui, o fato de servirmos a Deus, isso quer dizer que nós obrigatoriamente precisamos deixarmos de andarmos por vista e passarmos a andarmos por fé. Porque se fôssemos para continuar andando como nós já andávamos quando lá fora estávamos, deprimidos, abatidos, desmotivados, desencorajados, desestimulados, aquém, sentindo-se ninguém, sentindo-se incapazes, Deus teria nos deixado lá fora. Deus teria nos deixado lá fora. Deus não nos teria enxertado no seu corpo. Deus não nos teria se apresentado a mim, se apresentado a nós, para que façamos nele, por meio dele, a diferença. Preste atenção nisso em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra o que é um projeto de vida. Acima de tudo, como você já deve ter lido aqui, é uma visão, é um foco, é um objetivo a ser alcançado. A Bíblia nos mostra que um projeto de vida é um plano pessoal de longo ou médio prazo, que planejamos seguir ao longo dos anos. Projeto de vida, preste bem atenção em nome de Jesus. Muitos olham para uma faculdade e dizem assim: amada professora, é muitos anos dentro de uma sala de aula. Bem, se o fulano dos Anzóis Pereira não morrer, certamente aqueles anos irão passar. A questão é que eu posso passar aqueles anos, terminar concluindo, me formando, como eu posso passar os mesmos anos não chegando a lugar nenhum na vida. Seja em que área que for, seja ela em que área que for, preste bem atenção, um projeto de vida é muito mais do que uma simples motivação. Projeto de vida é muito mais do que simplesmente uma motivação. No que eu quero me tornar, no que eu quero ser, no que eu quero ter, no que eu quero alcançar, é muito mais do que isto.
Preste atenção em nome de Jesus. Que Deus possa alargar a sua mente. Porque uma mente, quando se abre para uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Projeto de vida é um plano pessoal de longo ou médio prazo. Alguns requer médio prazo. Se cumpre como que no estralar de dedo. Outros já ao longo prazo. Já leva-se um tempo para a sua realização, para a sua maturação, para a sua realização. Que planejamos seguir ao longo dos anos. Um projeto de vida é projetado para atender a objetivos. Um projeto de vida é nada mais, nada menos para atender um objetivo. Saber o que eu quero, como eu quero e aonde eu quero chegar. É no princípio saber o que eu quero como um projeto de vida. Você precisa entender isso no seu coração. Um projeto de vida é projetado para atender a objetivos ou metas. Metas essas que pode ser pessoal, pode ser sentimental, pode ser conjugal, pode ser na saúde, que quer dizer no corpo, pode ser financeira. São metas. De repente você diz, esse ano de 2025, eu vou começar a fazer caminhada para emagrecer, e eu não vou desistir nos primeiros obstáculos da minha vida. Esse ano eu vou pegar realmente firme e verdadeiramente eu vou começar a minha faculdade. E eu não vou amolecer quando de repente o desânimo começar a bater. Nesse ano de 2025, eu vou começar a reforma da minha casa, nem que seja por tijolo, areia por areia, ou grão por grão, mas não vou desistir, não vou desanimar quando as lutas começarem a chegar. Metas é importante você ter dentro de você, para que você possa alcançar o seu objetivo, o seu projeto de vida. Um projeto de vida é projetado para atender a objetivos ou metas específicas. Você precisa saber verdadeiramente o que você quer. Se eu pegasse uma folha de papel agora, diante do Espírito Santo, e lhe entregasse, que eu ainda pensei até em fazer isso, e chegasse para você, e entregasse na sua mão, e lhe desse 1 minuto para você escrever 5 áreas distintas da sua vida: conjugal, pessoal, espiritual, financeira ou material. Para você escrever simplesmente com um detalhe o que você quer alcançar na sua vida. Talvez muitos aqui iriam meio que colocar a caneta na boca, iriam olhar para o céu. Ou talvez nem isso iriam fazer, iriam devolver a folha em branco. Isso quer dizer que me perdoe, mas a maioria das pessoas, elas mesmas não sabem o que elas querem da vida. Você tem que ser específico. Você precisa saber ser específico naquilo que você quer. O que você quer alcançar, no que você quer se tornar. Isso é muito importante. A busca por um projeto pessoal implica esforço, disciplina. Eu quero que você entenda a frase que eu vou dizer aqui agora. A única coisa que me faz alcançar os meus objetivos é a minha disciplina. Eu vou repetir. A única coisa que me faz alcançar os meus objetivos é a minha disciplina. Você pode ser esforçado, você pode ser, trabalhador de marca maior, mas se você não tem disciplina, você não tem disciplina em saber que horas deve acordar, você não tem disciplina em saber que horas você tem que estudar, você não tem disciplina acerca de hora ou de quem você deve obedecer, e tanta coisa mais que eu poderia lhe dar como exemplo. Você pode ser um excelente trabalhador, você pode ser de Deus muito mais do que Moisés ou qualquer outro na Bíblia, mas se você não tiver disciplina, você não alcança objetivo nenhum na vida. A disciplina é a única coisa que te capacita a alcançar os teus objetivos. Disciplina esta que nos é necessário
para que nós possamos nos tornarmos o que queremos, termos o que desejamos e alcançarmos o que nós almejamos. Sem disciplina, me perdoe em nome de Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. E não importa o seu grau estudantil, você pode ser um 0-0, abaixo de 0, mas de repente você tem uma mente aberta para ideias. Você de repente é uma pessoa que tem ideias extraordinárias, mas de repente você é uma pessoa, me perdoe, indisciplinada. Você pode ter quem quer que seja te apoiando, te ajudando, te motivando, te encorajando, te estimulando, talvez até carregando você nas costas. Tudo bem, glória a Deus por tudo isso, mas por você não entender a importância da disciplina e da autodisciplina, vai chegar um momento que você terá que andar com seus próprios pés, e quando você começar a utilizá-lo, você vai parar, olhar para um lado, olhar para o outro, e não vai saber exatamente o que você quer e onde você quer chegar na sua vida. Disciplina é importante para a realização de um projeto de vida. Coloque isso no seu coração. A busca por um projeto pessoal implica esforço, disciplina e autoconhecimento. Ei, olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Não vem você me dizer que você, quando abre a sua boca e diz, pastor, olha, a verdade é essa, é porque, olha, eu queria dizer uma coisa para o Senhor, né? Porque assim, eu tenho uma dificuldade tão grande de aprendizado, então torne isso um objetivo na vida, em aprender. O autoconhecimento é muito importante. O autoconhecimento começa em você primeiro, conhecer a si mesmo. Você pode ler uma gama de livros, mas se você não souber quem realmente é você, a vida vai passar a vida te trapaceando, passando a perna em você e puxando o seu tapete. Se você não sabe quem realmente é você, então você não sabe o potencial que você tem dentro de você, a capacidade que você tem de aprendizado e se desenvolver para alcançar os seus objetivos na vida. O autoconhecimento começa em você conhecer a você mesmo. Quando você não conhece a si mesmo por meio do autoconhecimento, não se preocupe, porque outras pessoas certamente irão determinar isso na sua vida. Pessoas irão chegar para você e irão rir de você, irão até mesmo tentar de todas as formas, querer tornar você o que elas são, e talvez não seja lá essas coisas todas, e você vai se abraçar com aquilo, e me perdoe, você estará jogando a sua vida fora. Pessoas podem chegar para você e dizer assim, você, duvido Deodó. Lembra de um homem chamado Jesus de Nazaré? Quando Jesus principiou os seus milagres, está na Bíblia, amada irmã do caderno, carinhosamente chamada assim. Quando Jesus começou os seus milagres na terra, a Bíblia diz que começaram-se os comentários dizendo, e o comentário era justamente este, que ele, Jesus, era Jesus de Nazaré. E ele ouviu quando disseram, pode por acaso vir alguma coisa que sirva e que preste lá da Galileia, lá de Nazaré? Jesus poderia ter guardado aquilo para si e se tornado exatamente aquilo que as pessoas pensavam a seu respeito, imaginavam a seu respeito, mas ele não aceitou. Ele simplesmente não se deixou levar com isso. Talvez eu estou falando para alguém aqui que precisa vencer alguns princípios, como que talvez você ainda hoje guarde dentro de você palavras que ainda hoje entoam na sua alma, palavras de ofensa, como você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai se tornar coisa alguma. Talvez você precise vencer princípios básicos como esse. Princípios esses que, me perdoe, talvez você venha trazendo ao longo da sua caminhada. Talvez desde o dia em que você começou a entender que existe nessa terra. Talvez, me perdoe, não colocando contra, mas talvez dos seus próprios pais. Pessoas essas que, se você não conseguir verdadeiramente vencer esses traumas dentro de você
por mais que você saiba que Deus faz o impossível na sua vida, isso tornar-se impossível, até quando é possível para Deus realizá-lo na sua vida. Você precisa vencer, porque uma vez que você vencer isso dentro de você, e é possível. Por que é possível? Porque a Bíblia diz que maior o que está em você do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. É importante a aquisição do autoconhecimento, definindo objetivos que conduzam à ação. Você tem um projeto, você tem que ter ação. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: projeto sem ação é só um sonho. Mais uma vez, projeto sem ação é só um sonho. É só um sonho. Projeto sem ação é um sonho. É só um sonho que te motiva, te incentiva, te empolga e tudo mais, mas que nunca vai sair daqui de dentro, porque é somente um sonho. A busca por um projeto pessoal implica esforço, disciplina, autoconhecimento, definindo objetivos que conduzam à ação e fazer tudo ao nosso alcance para alcançá-los. Uma vez que você tem um projeto, você precisa verdadeiramente se comprometer com ele. Você precisa entender que esse objetivo depende de princípio, única e exclusivamente para a sua realização de você mesmo. Isso é algo importante que você precisa entender, porque senão você vai querer sempre estar jogando a responsabilidade nas costas de outras pessoas. Eu não estudo por conta do fulano, eu não estudo por conta do Beltrano, e você sempre vai estar sempre colocando na conta de outra pessoa. Eu não mudo por conta do Beltrano, eu não mudo por conta dos traumas sofridos. Quer dizer, você sempre vai estar, sem perceber, naufragando a sua própria caminhada, ao ponto que você pode chegar um dia, olhar para trás e se perguntar: o que foi que eu fiz da minha vida até agora? Lembre-se, você é o marinheiro que está no leme do barco da sua vida. Coloque isso no seu coração. A Bíblia nos mostra que na vida de todo projetista existem um percurso de variantes, de variáveis acontecimentos que podem fugir do nosso controle. Nós temos que também entendermos isso. Ao longo do nosso percurso para a realização do nosso projeto, existem vários acontecimentos que fogem do nosso controle. A questão é que se são boas, glória a Deus, amém, Jesus. Mas se são ruins, é importante com que eu saiba me importar diante delas, que eu saiba me importar diante deles. Escute em nome de Jesus o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: passemos para outro lado da margem. Ele lhes deu um objetivo, ele lhes deu um alvo, ele lhes deu uma visão, ele lhes deu um foco. Passemos para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, mas a Bíblia diz que de repente veio ventos contrários. Olha a variante em meio ao percurso, que não estava no controle deles. Porém a Bíblia diz que eles se agoniaram, se desesperaram. A Bíblia diz que alguns pensaram em pular do barco. A Bíblia diz que o barco ia naufragar, e eles estavam quase que perdendo tudo, quando de repente eles se lembraram: espera ainda, eu tenho um Jesus no barco. O acordaram dizendo: não te dar que pereçamos. Esse se pôs de pé, aquietou o mar, calou o vento e veio grande abundância. E depois Jesus olhou para eles e disse: ainda não tendes fé? Você precisa entender isso em nome de Jesus de Nazaré. Quais são as variantes que veio durante ao longo desse ano de 2024? Como você teve a lidar com elas? Pastor, eu me abati, me entristeci, entrei em depressão, comecei a tomar remédio antidepressivo, eu comecei a ficar sem dormir. Olha, pastor, para falar a verdade, só Deus sabe como é que eu estou até hoje. Só Deus sabe como é que eu estou até agora. Pastor, para falar a verdade, eu até pensei em voltar para o mundo. Na verdade, eu quero até dizer para o Senhor que eu dei uma escapulidinha lá, porque a pressão foi tão grande. Quer dizer, você precisa entender isso no seu coração. Eu não estou lhe desestimulando,
Pelo contrário, eu estou lhe preparando pela palavra de Deus, para que você possa entender que ter um projeto de vida é você estar também preparado para as variantes, para acontecimentos que possam vir de força contrária, para tentar impedir de você alcançar os seus objetivos na vida. Porque não adianta eu chegar para você e dizer: ei gente, vamos lá, olha, o impossível na sua vida vai se tornar possível, porque a Bíblia diz que o impossível para o homem é possível para Deus. Oh, glória a Deus, amém. E quando começar o ano, ou março, abril, ou junho, ou julho, ou agosto, começar de repente a acontecer algumas variantes que vão tentar impedir de você alcançar o seu objetivo, e você de repente chegar para mim e dizer assim: profeta, o senhor esqueceu de nos pregar algo. O que foi, meu irmão? O que foi, minha irmã? Que nesse percurso para alcançar o meu objetivo, o meu projeto de vida, haveria lutas e dificuldades. O senhor esqueceu de me falar, o senhor esqueceu de me dizer. Sim, mas aí o que foi que aconteceu? Eu desisti, eu baixei a cabeça, eu joguei tudo para cima. Por isso que eu já estou lhe dizendo de princípio, em nome do Senhor Jesus, se vier ventos contrários, se parece que você não vai chegar do outro lado, receba, porque isso é de Deus. Se vier ventos contrários, se parece que você não vai chegar do outro lado, se parece que você não vai alcançar o seu objetivo, lembre-se, Jesus de Nazaré está no barco. Acorde se for necessário, desperte se for preciso, Ele vai se levantar, porque aquilo que você não conseguir fazer, Ele vai fazer por você. Glória a Deus. Senhor, eu cheguei até aqui, não tem como eu avançar, o vento é contrário, as forças estão se esvaindo, estão indo embora, o ânimo já foi, estou cansado, estou exausto, estou para jogar tudo para cima, estou para desacreditar que o meu impossível pode se tornar possível em Ti. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim? E aí de repente Ele vai se pôr de pé, e não se preocupe, Ele vai dizer: cessa-te, cala-te, e virá grande abundância em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que na vida de todo projetista existe um percurso de variáveis acontecimentos que podem fugir do nosso controle. Como? Contratempos. Contratempos. Às vezes vem alguns acontecimentos como contratempos que fazem de tudo você ter que parar um pouco para se reerguer, para que você possa então se fortalecer, para que você possa se pôr de pé, para que você até possa, quem sabe, recomeçar. Contratempos, falta de dinheiro. De repente você está animado, está empolgado, está motivado. Nossa, eu vou fazer aquela reforma. Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou fazer aquilo. Sim, é isso que eu vou fazer. E de repente falta o dinheiro. De repente você olha para os seus recursos e diz: nossa, nunca vivi um momento tão escasso como esse. E de repente você, quando olha para o caixa, você não vê sobrando. Você fica no 0 a 0, às vezes no menos 0. E tudo isso pode acontecer para que você possa descrer do seu projeto, para que você possa descrer dos seus objetivos. Tudo isso pode acontecer. Nossa, e como pode acontecer? Eu estou lhe dizendo isto porque é uma das áreas que nós sabemos que em muitos isso tem acontecido. Então pode haver variáveis acontecimentos, como a falta do dinheiro ou até mesmo do tempo. Tempo este que nós somos responsáveis em saber administrá-lo. Tempo esse que nós somos responsáveis em saber como administrá-lo. Talvez você diga assim: não tenho tempo para nada, vírgula, nós só temos tempo para aquilo que queremos. Então de repente o que você não quer é se aperfeiçoar. Então você não terá nem tempo, nem vontade para se aperfeiçoar. Lembre-se de uma coisa: ainda quem faz o tempo somos nós. Existe algo na vida que você precisa entender, que não está no controle de Deus. É o que eu decido fazer com o tempo que eu tenho. Isso não está no controle de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: isto não está no controle de Deus. Se não está no controle de Deus, o livro está lá para ler, você irá ler querendo ou não.
O livro está lá para ler, você irá estudar ou não. Mudanças e hábitos e costumes da sua vida sempre estarão ao seu alcance. Mas tudo vem a fomentar da vontade de você ser, se tornar e alcançar os seus objetivos na vida. Escute isso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O projeto de vida implica atingir um objetivo, pelo qual certos passos devem ser seguidos para alcançá-los. Primeiro passo: objetivos de um projeto de vida e metas claros para tornar as decisões certas. Você precisa ser claro, objetivo naquilo que você quer na sua vida. Você precisa ser objetivo e claro no que você quer na sua vida. Você é cabeleireiro, meu irmão. Que tipo de cabeleireiro você quer ser? Mediano? Mais ou menos? Não, nenhum dos dois. Eu quero ser muito mais do que isso. Então está em você definir que tipo de cabeleireiro você quer ser. Professor, professora, quer seja em que área que for da sua vida, quer seja em que área que for da sua vida. Quando eu entendi isso, e Deus sabe e é verdade, quando eu entendi isto, para a glória de Deus, eu entendi de forma bastante clara, que seria eu que iria precisar trabalhar em mim mesmo, e me permitir ser trabalhado. Então eu pensei, eu posso ser um pastor que prega brusa, e simplesmente culpar as pessoas em dizer, porque eu nunca tive oportunidade para estudar. Tudo bem, pode ser que eu nunca tivesse oportunidade para estar numa sala de aula, mas não quer dizer que sabendo juntar um C com A, K, um B com A, Bá, um L com A, Lá, isso não quer dizer que eu não poderia pegar livros, e ainda que demorasse o tempo que demorasse, isso não quer dizer que eu não poderia me aperfeiçoar, melhorar, para falar melhor, para alcançar um público muito melhor e muito maior do que aquele que certamente Deus me daria se eu não soubesse falar. Você está me entendendo? A qualidade do teu produto determina a qualidade dos teus clientes. Você precisa entender isto. Não adianta só você querer ser grande, você tem que ser grande por dentro. Você tem que entender isto. Não adianta você simplesmente querer prosperar. Você precisa entender até quanto, verdadeiramente, financeiramente falando, cabe na sua mente. Não é só desejar, almejar, eu quero ser uma pessoa financeiramente próspera. Se você não sabe lidar nem com o que você tem, se Deus for te dar mais, você vai desperdiçar. Então Deus vai dar para quem sabe administrar o que tem. Por isso que a Bíblia diz, o rico cuida do que tem e Deus lhes dá mais. O pobre não sabe cuidar e até o pouco que tem lhe é tirado. Está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que o pensamento do pobre tende somente à escassez, mas o pensamento do rico à abundância. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Eu estou lhe dizendo isto, meu amado irmão, porque Deus quer verdadeiramente que você possa despertar, que você possa acordar, que você possa entender que Deus não errou em ter lhe feito a sua imagem e a sua semelhança. Deus não errou em ter lhe chamado, enxertado no corpo de Cristo, principalmente por conta de que foi Deus quem te escolheu e não foi você quem o escolheu. Ele quem te fez cabeça, não foi você quem o pediu. Ele te fez para estar por cima, não foi você que a ele o pediu. Ele te fez para andar por cima e não por baixo, ser cabeça e não ser cauda. Basta você entender isso e colocar isso dentro do seu coração. Com esse glória a Deus dá para entender o tamanho da sua visão. A questão, você sabe o que é? É que nós queremos melhorarmos de vida, mas nós não sabemos onde queremos chegar. Preste atenção em nome de Jesus.
Você precisa verdadeiramente mudar e trabalhar algo que está aqui dentro de você. Esse desânimo está te matando. Essa tristeza está te sufocando. Essa angústia está simplesmente devorando você por dentro. E você não está fazendo nada para mudar isto. Você está aceitando. Você dorme a tarde inteira. Você acorda às 11 horas da manhã. Você sempre está pondo em outros a culpa. Você sempre está justificando o seu sentimento de culpa para ver se consegue se sentir-se mais aliviado. É você quem decide fazer a diferença. É você quem faz os seus clientes. Não são os seus clientes que devem determinar ou fazer quem você é. É você quem os faz. Quando você entende isso no seu coração, você então tem um foco, você tem uma visão, você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. Diga glória a Deus por isso. Revelar e estabelecer o que realmente desejamos em nossa vida. Terceiro, havemos de buscarmos o desenvolvimento do autoconhecimento e autogestão pessoal. Autoconhecimento eu já falei, mas a autogestão pessoal. Irmão, escute, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Preste atenção, isso daqui, para a glória de Deus, é importante. Se nós queremos que Deus faça o impossível na minha, na tua, na nossa vida, verdadeiramente, então nós precisamos termos uma autogestão. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, sempre trabalharmos, não com tudo que temos, mas trabalharmos com 80%, 70%, 65% de tudo que temos. Você precisa entender que o dinheiro, quer você queira, quer não, é a mola da vida. Pessoas não se suicidam porque descobriram que estão com câncer, mas pessoas se suicidam porque acham que não tem, que tem uma conta impagável. Você vê como o dinheiro, ele na verdade, ele determina atitudes e comportamentos e sentimentos na vida das pessoas. Casais se separam por conta de dinheiro. Casais brigam por conta de dinheiro. Por que você fez essa compra? Nossa, eu pensei que você não ia achar ruim. E quando eu fiz, estava num preço bom. Mas você não me consultou. E aí começam as discussões dentro de casa, dentro da família. A autogestão é importante. Se você continuar gastando tudo que você ganha, você acha que o que é que você vai ter lá no seu futuro? Você precisa verdadeiramente saber economizar. Você verdadeiramente precisa aprender a saber lidar com o que você tem, porque se você não souber lidar com o que você tem, no dia da sua necessidade, no dia da sua precisão, no dia da falta, você vai ter que sair negociando, me perdoe, mas é a verdade, ou sair vendendo aquilo que tem. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a fazenda do rico é o seu lugar forte. A fazenda do rico é o seu lugar forte. Mas na necessidade do pobre, a sua miséria. Interessante isso, e está na Bíblia Sagrada. Não fui eu quem a escrevi, foi o próprio Deus. O que ele está falando é sobre administração. Ele está tentando nos ensinar a sabermos como administrarmos o que temos, se é que nós verdadeiramente queremos alcançarmos ou chegarmos a algum lugar da vida. A Bíblia Sagrada diz que no tempo da necessidade, considera-o. Se você não está podendo andar no top, ande um pouco abaixo. É questão de tempo. Se um dia você já esteve muito bem financeiramente, glória a Deus, mas hoje talvez você não esteja tão bem assim, isso não quer dizer que você não volte a ser quem você era. Isso não quer dizer que você não volte a ter o que você tinha. Que você possa possuir ou adquirir ou reconquistar o que você possa ter perdido. Isso não quer dizer isto. Na verdade, você precisa entender que você já sabe o percurso para chegar e alcançar o que você um dia já foi e o que um dia você já teve. Mas talvez hoje o que você mais está precisando vencer é justamente esse desânimo que está te abatendo, te desmotivando, te desencorajando. Escute em nome de Jesus, porque
Porque talvez você vive a sua vida abrindo a sua boca e dizendo: eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu já tive aquilo outro, eu já ganhei muito bem um dia, hoje olha a situação em que eu estou. Me diga, pelo amor de Deus, no que a sua vida vai melhorar com este pensamento. Me diga que no que você vai se sentir-se melhor. Eu sempre dou o exemplo de um homem chamado Valmor. O Valmor, ele era o dono do Sal e Brasa. O irmão ali conhece, sabe do que eu estou falando, irmão Jorge. O Valmor, ele tinha o Sal e Brasa e outros grandes restaurantes. Vivia exatamente muito bem, obrigado, de frente ali ao mar. Ele, no caso, morava no Rio Mar, bem em frente ali à beira-mar. Só que de repente, por falta de administração, ele foi perdendo. Mas ele não perdeu, não foi 1.000 não, perdeu foi milhões. Milhões. Chegou ao ponto de não ter nem do aluguel. Chegou ao tempo, e eu sei porque eu vi, de não ter nem papel higiênico dentro de casa. Eu vi com os meus olhos. Mas uma certa vez ele citou uma frase para mim, depois que eu comecei a falar para ele o que Deus está falando com você. Ele disse uma certa vez para mim, quando eu disse para ele, eu disse: Valmor, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar olhando para o que você perdeu, você vai esquecer que foi você que um dia alcançou. Eu vou repetir: Valmor, se você continuar olhando para o que você perdeu, você vai esquecer que foi você que um dia alcançou. Ele abriu dos olhos. E talvez você já deve ter visto lá no Instagram, que às vezes ele posta: sou grato à igreja Celebrai, sou grato ao profeta Onassis. E ele passa por todos os restaurantes que hoje ele tem. Eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se ele, que não é diferente de nenhum de nós, pôde se reerguer, pôde se pôr de pé, através de lutas e trabalhos, por que nós não podemos também fazermos a mesma coisa? Por que você não pode tomar a sua vida de volta? Por que você não pode se reanimar, se realegrar no Espírito Santo e saber que o Senhor é contigo e não temer mal algum, porque o Senhor é quem te guarda, é o Senhor quem te garante a tua vitória. E se você quer, dá um glória a Deus aí. Quarto, para terminarmos, havemos de trazermos ferramentas atingir objetivos pessoais, valores e habilidades pessoais. Procure você trazer ferramentas que você precisa. Com quem você ocupa o teu tempo? Com quem você ocupa o teu tempo? É importante. Se você ocupar o teu tempo com pessoas que não fazem nada da vida, me diga, pelo amor de Deus, no que você vai se tornar. Me diga. Nenhum Deus no céu descendo na terra vai conseguir fazer o impossível possível na tua vida. Com quem você ocupa o seu tempo? Com quem? Pessoa. Com que você ocupa o seu tempo? Se você agora ocupa o seu tempo somente em perder tempo, então o tempo vai passar do mesmo jeito e você vai ver que não vai ter alcançado objetivo nenhum na vida. É simples assim. Tem o ditado: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Você já deve ter ouvido falar de um rapaz que ele era um simples vendedor de água. E uma certa vez tentaram encurralá-lo, colocá-lo na parede. E a pergunta que fizeram para ele foi uma pergunta que nós sabemos que na verdade foi uma armadilha, para fazer ele fazer feio e passar feio diante das pessoas. A pergunta foi esta: é verdade que pessoas comentam que depois que você começou a alcançar os seus objetivos, você começou a deixá-los de lado? Você começou a simplesmente ignorá-los? É verdade? Ou resposta:
Eu acho que até hoje o bendito sonho do apresentador deve estar sem dormir. A resposta que ele deu foi esta: não, não é verdade. Simplesmente foram eles que não quiseram me acompanhar. Uau! Ah, quando eu li isso eu disse: uau, é assim que tem que ser. Porque às vezes você me parece que ainda meio que não entendeu, sabe? Existem pessoas nessa vida que não querem ser nada na vida. Sabia disso, irmãzinha? Tem pessoas que nesta vida não querem estudar e nem querem que você estude. Tem pessoas que nesta vida não querem se profissionalizar e nem querem que você se profissionalize. Tem pessoas nesta vida que não querem ser uma boa esposa e também não quer que você seja, que não quer ser um bom marido, mas também não quer que você seja. Tem pessoas nesta vida que não querem chegar a lugar nenhum na vida. São verdadeiras âncoras que, se você não abrir dos seus olhos, vai levar o seu navio a naufragar. Escute, pelo amor de Deus. Tem pessoas que não querem, meu amado advogado, ser nada nesta vida. Tem pessoas que elas vão fazer de tudo para te puxar para baixo, para te desmotivar, para te desencorajar, para te desestimular, para fazer de tudo. A questão é que somente pessoas de mentes iguais e parecidas é que infelizmente se deixarão levar por essas pessoas. Procure ferramentas. Pessoas que verdadeiramente estejam com foco alinhado ao seu, ou até, quem sabe, superior ao seu. Porque verdadeiramente você possa alcançar, em nome de Jesus, em 2025, o seu impossível. Ande no meio dos grandes. Você certamente poderá se tornar um deles, ou quem sabe, ultrapassá-los. Ande com pessoas abaixo de você, quer seja para ajudá-los, tudo bem. Motivá-los, glória a Deus. Colocá-los de pé, melhor ainda. Mas com todo respeito, mas não para se tornar igual ou abaixo deles. Isso não é você se sentir-se o melhor deste mundo. Isso é você entender que você é o único responsável de fazer com que o seu 2025 seja diferente do seu 2024. Se ele já está sendo bom, torne 2025 melhor ainda. Mas se o seu 2024 não foi o melhor ano da sua vida, então não queira levá-lo para 2025, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo Deus faz novo. E você que crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter objetivo é visualizar o futuro. Pelo objetivo é visualizar o futuro, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Como você se vê. Como você se vê. E eu termino. Como você se vê. Como você se enxerga. Ter um projeto de vida é visualizar o futuro. É você visualizá-lo. É você festejá-lo antes dele chegar. É você visualizar o seu futuro, como eu quero ser, onde eu quero estar. Por isso que a Bíblia diz: escreve, diz a palavra de Deus. Eu não sei para quem Deus falou, mas uma coisa eu sei, em nome de Jesus. É como está escrito logo atrás da pasta do nosso projeto Alcançando o Impossível. Fé não é tornar as coisas fáceis. Fé é torná-las possíveis. Fé não é tornar as coisas fáceis. Fé é torná-la possível. Porque tudo é possível àquele que crê. Coloque-se de pé, por favor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.